Aqui em nossa caminhada de leitura pelo livro do Êxodo, chegamos hoje ao capítulo 10. Estamos andando ainda por um período de muita dor, de muita tristeza, de muito sofrimento, o período das pragas. Estamos vendo também que no meio destas pragas, que no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, Deus está revelando quem Ele é. Deus está demonstrando o seu poder. Deus está dizendo por que é que Ele está fazendo com que aconteça esse período de tanto sofrimento na história. E eu espero que Deus continue se revelando a nós, que lendo esse período aqui de tanta dor, de sofrimento, período de pragas, possamos também entender as revelações que Deus faz. Que possamos nessa leitura ver nosso Deus cumprindo suas promessas, revelando o seu poder, cuidando do seu povo e demonstrando, mesmo em meio às pragas, sua maravilhosa graça. Vamos lá então? Vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Livro do Êxodo, capítulo 10. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles. E para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte.
E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Vimos na leitura do texto que nós temos aqui mais 2 pragas, a 8ª e a 9ª pragas. Então o Egito, que já passou por 7 pragas, está muito devastado. Os oficiais de Faraó falam para ele no texto que nós lemos que o sofrimento já é muito grande, que está na hora de acabar com isso. E mesmo diante de tanto sofrimento, e mesmo diante de toda demonstração de poder de Deus, nós vemos que o coração humano prossegue fazendo o que sabe fazer, a única coisa que sabe fazer: rejeitar a Deus. Ou Deus se revela e quebra a resistência e transforma corações, ou o ser humano faz o que Faraó está fazendo: rejeitar o poder de Deus. Faraó ainda se acha maior, superior, poderoso, acha que ele não tem que ceder ao poder de Deus, acha que ele não tem que se curvar a Deus. Vimos aqui Deus falando: até quando o Faraó vai resistir a mim? As ameaças de praga não fizeram Faraó se dobrar. E ver as ameaças sendo cumpridas, ver o poder de Deus de cumprir as pragas, não fizeram Faraó se dobrar. Talvez isso nos demonstre que não há conversão genuína por medo. Por medo as pessoas podem até deixar de confrontar a Deus, as pessoas podem até reconhecer o tamanho do sofrimento, em nome do medo ficarem um pouco retraídas, ficarem mais quietas na delas, mas o medo não converte pessoas. Faraó já viveu perdas, dores e medo o suficiente para entender que ele não tem poder para confrontar a Deus. Mas isso ainda não gera no coração de Faraó nenhuma conversão. Então vamos voltar a olhar para esse texto, buscando entender como Deus revela o seu poder, por que Deus revela o seu poder, como o ser humano continua resistindo ao poder de Deus e como Deus continua demonstrando no meio das pragas sua graça para com o seu povo. Vemos no início desse capítulo aqui que depois das chuvas de pedras, que foram a 7ª praga, Deus diz para Moisés: vai lá falar com Faraó, porque eu endureci o coração dele e o coração dos oficiais dele. Mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Olha só, endureci para quê? Para que eu faça estes meus sinais. Estes meus sinais são as 7 pragas que já aconteceram anteriormente e o que Deus continuará fazendo. Para que eu faça estes meus sinais no meio deles, eu endureci o coração de Faraó. Para que mais? Endureci o coração de Faraó para que eu faça esses meus sinais e para que vocês contem aos seus filhos, Moisés, e aos filhos de teus filhos. Contem o quê?
como zombei dos egípcios, e quantos prodígios eu fiz no meio deles. Deus diz: endureci o coração de Faraó para que eu faça essas pragas aqui no meio dos egípcios. E endureci o coração de Faraó para que vocês contem para os seus filhos, para os filhos de seus filhos, como eu sou mais poderoso que os egípcios, como eu zombei dos egípcios e como eu fiz estes sinais poderosos aqui no meio da nação que se julgava a nação mais poderosa do mundo. E tem mais uma razão, mais um para que, aqui ó, para que eu faça esses sinais, para que vocês contem aos seus filhos e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então Deus dá aqui 3 razões pelas quais ele endureceu o coração de Faraó. Ele fez com que essa história acontecesse para que ele demonstrasse o poder dele e demonstrasse que o poder dele é superior a qualquer poder da terra, para que o povo pudesse proclamar esse poder e para que o povo dele soubesse que ele é o Senhor. Deus já tinha falado várias vezes isso, nós vimos nos capítulos anteriores, para que o povo saiba quem ele é, para que os oficiais de Faraó saibam quem ele é. Deus está demonstrando o seu poder, Deus está se revelando no meio desse episódio que envolve sim tragédia, que envolve dor, que envolve angústia, mas demonstra que o poder de Deus é maior do que qualquer poder terreno, que demonstra o que acontece quando os homens não se rendem a Deus. Isso para nós é assustador, sim, mas o que acontece quando os homens confrontam a Deus? O que acontece é morte. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Nós já lembramos que desde o início a sentença para o ser humano quando desobedece a Deus é a sentença de morte. O ser humano conquistou pela sua desobediência o acesso à morte. E a promessa de Cristo é levar-nos de volta à vida. Ele é a vida eterna. Fora da pessoa de Cristo, fora do nosso Deus, não há vida. A sentença é a sentença de morte. E vemos aqui, desde lá do Egito, desde esse episódio de quando o povo estava no Egito, Deus demonstrando que a morte chega e que a única esperança de vida é Ele, que a escuridão chega e que a única esperança de luz é Ele, que a fome chega e que o único alimento é Ele, que a doença chega e que a única cura é a presença dEle. Então, tendo ouvido Deus revelar essas razões, as razões que estão aqui acima, Moisés e Arão se apresentam a Faraó e dizem: assim diz o Senhor, mais uma vez, Yahvé, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a se humilhar diante de mim? Até quando, Faraó? Olha a ordem aqui de novo, deixe o meu povo ir para que me sirva. Se você desobedecer de novo, do contrário, se você desobedecer recusando ir o meu povo, amanhã trarei gafanhotos ao teu território. E aqui mais uma vez os detalhes para que ele saiba que a coisa será séria. Os gafanhotos cobrirão de tal maneira a terra que nada vai aparecer da terra. Eles comerão o que escapou da chuva de pedras. Comerão toda a árvore que cresce no campo, encherão as suas casas, as casas dos teus oficiais, as casas de todos os egípcios, como vocês nunca viram, como os teus pais nunca viram, como os teus antepassados nunca viram. Desde o dia em que os seus pais e antepassados estiveram na terra até o dia de hoje, nunca se viu gafanhotos que comem tudo como acontecerá. Então Moisés se virou e saiu da presença de Faraó. Os oficiais de Faraó então falaram para Faraó: até quando, Faraó? Até quando esse homem vai aprontar conosco? Até quando esse homem nos será uma cilada? Faraó, deixa ir esses homens para que eles sirvam ao Senhor, o Deus deles. Você não sabe ainda, Faraó, que o Egito está arruinado? Você não percebeu? Então, mandou chamar Moisés e Arão, eles foram conduzidos de novo à presença de Faraó, e Faraó fala mais uma vez: olha, podem ir, vão lá, sirvam ao Senhor de vocês. Mas quem é que vai? Vocês estão pensando em levar quem do povo? Moisés respondeu:
Olha, nós vamos com todo mundo, os nossos jovens, os nossos velhos, os filhos, as filhas e os nossos rebanhos. Vamos todos, porque temos que ir celebrar festa ao Senhor. A notícia dos gafanhotos é bem detalhada, como vem sendo desde a notícia das rãs lá, e Moisés está dizendo: vocês sofrerão e perderão tudo. Tudo que sobrou da chuva de pedras agora será consumido. Lembra que lá na época da chuva de pedras há o detalhamento de que algumas árvores sofreram porque tinham frutos, outras não sofreram porque não tinha nascido ainda, mas agora tudo será comido pelos gafanhotos. Mesmo assim, Faraó ainda não cede. Só que os oficiais de Faraó falam assim: Faraó, até quando? Até quando vamos sofrer? Até quando o Egito vai sofrer? O Egito está arruinado. Então, lembrando que o Egito não pode sofrer mais, Faraó manda chamar Moisés e começa a negociar. Tudo bem, vocês podem ir, mas quem é que vai? Olha, nós vamos todos. Nós vamos, nós aqui, os homens, os velhos, as nossas crianças, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos rebanhos, vamos todos. E por que vamos todos? Porque temos que celebrar festa ao Senhor. Eles têm que fazer um culto ao Senhor. Eles têm que fazer a adoração. Esta foi a ordem do Senhor, para que eles fossem ao deserto cultuar ao Senhor. E Moisés fala: nós faremos uma festa, nós faremos culto ao Senhor. E nós temos que levar tudo. Nada nosso pode ficar aqui. Todos nós, toda a nossa casa, toda a nossa família, todo o nosso povo deve cultuar ao nosso Senhor. Essa situação não agrada Faraó e Faraó diz assim: tudo bem, Deus abençoe vocês, caso eu deixe vocês irem. Mas olha só, olhe bem, vocês estão com más intenções. Não vamos fazer assim. Não vamos fazer esse negócio de ir todo mundo, não. Isso, não. Façamos assim, ó. Vão somente os homens, só vocês, só os homens, e sirvam ao Senhor. Afinal de contas, é isso que vocês pediram, para ir os homens servir ao Senhor. E quando o Faraó falou isso, expulsaram Moisés e Arão da presença de Faraó. E aqui temos um ponto muito interessante. Deus está dizendo o que quer. Deus diz que o povo dele deveria adorá-lo, que o povo dele deveria ir ao deserto. E Moisés está dizendo para Faraó: Deus quer ser adorado, não nos disse com o que, não nos disse como, diz que o povo dele tem que ir e nós vamos todos, com tudo que é nosso. Faraó então está dizendo o seguinte: vocês não devem cumprir a ordem de Deus dessa forma. Vocês não devem adorar a Deus dessa forma. Eu vou permitir que vocês adorem a Deus, mas desta forma. E talvez, se fosse eu ou você, ficaríamos felizes dizendo: ok, temos uma permissão para adorarmos a Deus. Podemos celebrar culto, como esse líder diz. Podemos celebrar culto, como esse governo diz. Podemos celebrar culto dentro das liberdades que este ou aquele poder permitiu. Só que não é isso que Moisés faz. E não é isso que Deus quer que Moisés faça. Deus não quer que Moisés e o povo o cultuem segundo os gostos de Faraó, segundo os padrões de Faraó. Não é Faraó que institui os padrões do culto a Deus. Não é qualquer governo, não é qualquer autoridade humana que institui os padrões do culto a Deus. Não é nem mesmo nenhum líder religioso que institui os padrões do culto a Deus. Deus tem que ser adorado como Ele diz que quer ser adorado. O povo de Deus tem que se moldar à vontade de Deus. O povo de Deus tem que realizar a vontade de Deus e não sua própria vontade. E assim, por causa disso, por Faraó querer que o povo adore como ele quer, que é o que nós vimos acima, então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e para que os gafanhotos comam toda a erva da terra. Tudo o que a chuva de pedras deixou será comido pelos gafanhotos. E Moisés assim fez. Moisés estendeu o bordão sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe um vento oriental. O vento durou o dia e a noite. E quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Os gafanhotos subiram por toda a terra do Egito, pousaram em todo o teu território. Eram tão numerosos, do jeito que nunca tinham visto, e nunca mais virão outros assim.
Me lembro que algum tempo atrás subiu do sul do continente um grupo muito grande de gafanhotos que chegaram no Paraguai, estavam com medo que chegasse no Brasil e o povo estava dizendo que era novamente gafanhotos como o dessa praga do Egito. Bom, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: nunca existiu uma chuva de gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos como aquela da praga do Egito. E nunca mais haverá. Então os gafanhotos daqui poderiam ser numerosos, mas não se compara com o que o Egito viveu, porque nunca virão outros assim. Eles cobriram toda a superfície da terra de um jeito tão forte que a terra se escureceu. E eles devoraram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores que tinha sobrevivido à chuva de pedras. Não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo. Em toda a terra do Egito não restou nada. O Egito, que já tinha sofrido muito, os oficiais de Faraó estavam lembrando ele: você não percebeu, Faraó? A terra está devastada, pois agora não sobrou nada verde, nada, em nenhuma árvore, nada verde em nenhum campo, nada verde sobre a terra do Egito. Os gafanhotos devoraram tudo. Então Faraó teve pressa, se apressou, mandou chamar Moisés e Arão e disse para eles: olha, eu pequei de novo. Pequei contra o Senhor, pequei contra vocês. Então eu peço que vocês me perdoem o pecado mais uma vez. Orem ao Senhor, tirem de mim essa morte, tirem de mim essa praga. Reconheço que errei, reconheço por causa da dor. É conversão genuína? Não. É transformação de coração? Não, é arrependimento diante da dor, diante do aperto. E por isso ele fala: eu reconheço que pequei, reconheço porque eu estou vendo a desgraça aqui na minha frente, eu estou vendo as consequências do meu pecado. E sei que não tenho saída para essa desgraça. Então, por favor, peçam para Deus para que Ele tire essa morte, essa desgraça aqui de nós. Então Moisés, quando sai da presença de Faraó, ora ao Senhor. E o Senhor fez soprar um fortíssimo vento ocidental. Interessante que é o vento oriental que traz os gafanhotos, o vento ocidental que leva os gafanhotos. Deus poderia ter feito os gafanhotos surgirem, caírem do céu sem vento nenhum, depois queimarem, desaparecerem, desintegrarem, qualquer coisa. Mas Deus faz com que o vento traga, com que o vento leve, e Ele demonstra o poder dele sobre toda a natureza, sobre todas as forças, sobre o vento, sobre os animais, sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo. Deus é poderoso sobre todas as coisas. E esse vento leva os gafanhotos para o Mar Vermelho. Nenhum só, nem ainda um só gafanhoto restou, não restou nada. Todos os gafanhotos foram retirados em todo o território do Egito. Só que, mais uma vez, Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó não deixou os filhos de Israel irem. O que já aconteceu em todas as outras vezes acontece de novo. As pragas vêm, elas doem, elas atacam o povo. O povo sofre. Faraó reconhece que não deveria ter confrontado o Senhor. Mais uma vez Faraó diz aqui: reconheço o meu pecado, pequei contra vocês, falei que ia deixar, depois não deixei, falei que ia deixar, mas falei que tinha que ser do meu jeito. Então reconheço que pequei contra vocês, pequei contra Deus. Por favor, orem. Eles oram. A praga vai embora e o coração de Faraó permanece duro. O coração de Faraó permanece endurecido e ele não deixa o povo ir. Vemos agora, então, a 9ª praga. Deus fala para Moisés: estende a mão e virão trevas sobre a terra, trevas que se possam apalpar. Nós sabemos o que é escuro, sabemos o que é uma escuridão. Você já ficou de olhos fechados, já entrou no ambiente escuro. Talvez a experiência humana que mais nos dê assim, essa realidade da escuridão seja entrar numa caverna. A caverna é diferente da noite, é diferente do que vivemos na maioria do tempo, pois lá não há nenhuma luz, nem de estrela, nem de lua, nem de nada. Se você tiver a oportunidade de entrar numa caverna bem comprida e lá dentro desligar as lanternas, você saberá o que é uma escuridão total. Agora Deus diz que essa escuridão aqui é tão forte que dá para pegar nela, dá para apalpar. Já imaginou? A cena mental que construímos ao ouvirmos aqui a anunciação dessa praga é que virá algo como um gel negro sobre o povo, né? Algo que pode ser pego, tão grosso que é, escuridão espessa, grossa, que se pode apalpar.
Então Moisés estendeu a mão para o céu e chegaram as trevas grossas, espessas, sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros. Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Sempre que vemos representações aqui das pragas do Egito, imaginamos essa escuridão como um eclipse. Algo que deixa um pouquinho escuro, né? Que dá uma sensação de tardezinha, uma sensação de noite, um eclipse, a lua está sobre o sol. Porém, o que Deus disse é que as trevas seriam densas. E o relato aqui que nós temos depois da escuridão é que ninguém se levantou por 3 dias. Que ninguém poderia enxergar o outro por 3 dias. Por 3 dias não houve luz. Não temos detalhes para saber como foi, que evento causou essa praga. Só que imaginamos que se fosse uma escuridão normal, as pessoas acenderiam velas, acenderiam candeeiros, eles deveriam ter tecnologias para eles acenderem durante as noites e deveriam ter feito uso dessas tecnologias. Só que o que Deus diz é que eles não conseguiram se levantar, não conseguiram ver uns aos outros. Não sabemos o que aconteceu, mas foi anormal. Foi uma escuridão que praticamente os cegou por 3 dias. E nesses 3 dias, olha o que acontecia. Todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Que luz eles tinham? Não sabemos. Mas temos aqui um sinal forte, um símbolo forte, de que há escuridão naqueles que confrontam a Deus. E que há luz na vida, nas casas, daqueles que são os filhos de Deus. Então, com isso, mais uma vez, Faraó chamou Moisés e disse para ele: podem ir, sirvam ao Senhor. Deixe só os animais de vocês aqui. Tudo bem, eu falei para levar só os homens, agora as crianças podem ir também. Naquela negociação, Faraó cede mais um pouquinho, né? Era para ir só os homens. Agora não, podem ir vocês todos, podem levar até as suas crianças, deixem os seus rebanhos. Qual é a resposta de Moisés? Moisés diz: Faraó, você tem que dar para nós aqui animais para nós sacrificarmos. Então temos que levar animais seus para oferecermos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Então nós iremos, irão os nossos homens, irão as nossas mulheres, irão as nossas crianças, os nossos velhos, todos nós iremos. Vamos a levar animais que você vai nos dar para oferecermos ao Senhor em sacrifício. E nós vamos levar também os nossos rebanhos. Tudo. Moisés diz que levará tudo que ele já tinha dito, ainda mais animais de Faraó. Resumindo, Faraó, nem uma unha ficará, porque havemos de tomar dos animais, dos nossos rebanhos, para servir ao Senhor nosso Deus. E olha só, não sabemos com que havemos de servir ao Senhor. Não sabemos quantos animais sacrificaremos, não sabemos que tipo de animais sacrificaremos, não sabemos o que teremos que dar ao Senhor. Então todos nós e tudo que temos, todas as nossas posses, tudo irá para o deserto, porque sabe quem determinará como será o nosso culto? O Senhor. Sabe quem determinará como será a nossa adoração? O Senhor. Sabe quem determinará o que sacrificaremos? O Senhor. Então, tudo que temos está à disposição do Senhor e levaremos tudo que temos para culto ao Senhor. Não sabemos como temos que servir ao Senhor até que cheguemos lá. Não sabemos com que havemos de servir ao Senhor. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó. E mais uma vez, Faraó não deixou ir dessa forma. Faraó deixou ir na forma dele, nos moldes dele. Faraó não deixa ir como Deus quer. Faraó não se rende à vontade de Deus. Faraó quer que o povo, os adoradores de Deus, o povo de Deus, se renda à vontade dele. Que o próprio Deus se renda à vontade dele. E Deus não fará isso. Então Faraó fala para Moisés: vai embora, retira-te de mim. E tomara que você não me veja mais, porque no dia em que você me vir, eu vou te matar, você morrerá. Moisés respondeu: você disse bem, nunca mais eu tornarei a ver o teu rosto. E aqui termina o capítulo 10. Um capítulo onde 2 pragas vêm e traz muito sofrimento para o povo do Egito. Um capítulo onde Deus continua demonstrando o seu poder sobre todas as coisas.
E nisso talvez não tenha muito acréscimo ao que já vimos sobre Deus. Já vimos que Deus está demonstrando o seu poder, vimos que nenhuma força do Egito pode se comparar a Deus, mas vemos capítulo a capítulo, praga a praga, como o ser humano insiste em confrontar, em rejeitar o poder de Deus. É natural do ser humano rejeitar o poder de Deus. É natural do ser humano confiar em si mesmo, confiar em seu poder, confiar em suas técnicas, em suas estratégias, achar que ele sim tem a saída. É natural do ser humano rejeitar que Deus tem poder sobre tudo. É natural do ser humano também determinar o quanto ele pode ceder a esse Deus. Olha, vocês podem adorar a Deus, mas dessa forma não. O ser humano quer sempre limitar o que ele acha que Deus precisa. Isso é tão natural que na maioria das culturas onde surgem divindades, essas divindades são servidas pelo ser humano. Essas divindades dependem do ser humano para se alimentar. Altares são feitos com sacrifícios que alimentam esses deuses. Os deuses se servem da oração dos seus seguidores, dos seus filhos, dos seus súditos. O nosso Deus não. Deus não é servido por mãos humanas. Deus não se alimenta. Deus não se alimenta de oração. Deus não se alimenta de sacrifícios. Deus não se alimenta de cultos. Os cultos, o sacrifício, a adoração, o serviço que o povo presta a Deus não é para alimentar ou para fortalecer a Deus. Esse serviço é um reconhecimento do povo do poder grandioso de Deus. É o povo se curvando a Deus, o povo se prostrando a Deus e reconhecendo o seu poder. E é justamente o inverso que acontece. É Deus que nos alimenta no serviço. É Deus que nos fortalece na adoração. O Deus que é o pão vivo que desceu do céu, que é a água que sacia nossa sede, Ele está presente no meio do seu povo na adoração. Ele quer que o seu povo se molde à vontade dEle, que o seu povo o adore como Ele diz que deve ser adorado, que o povo reconheça o poder dEle, que o povo reconheça a graça, a majestade dEle, que o povo reconheça que mesmo no meio das pragas, no meio das pandemias, no meio das tempestades, Deus sempre preservou o seu povo, Deus sempre cumpriu sua palavra, Deus sempre revelou o seu poder e que só há vida, só há salvação, só há esperança em Deus. Deus continua até hoje demonstrando o seu poder. Deus continua até hoje cuidando do seu povo. E Deus continua até hoje conduzindo a história de forma que entendamos que não há salvação fora dele, não há esperança fora dele, não há nenhum poder humano que se compare a Deus. E nós somos também até hoje tentados a confiarmos em nós mesmos, nas nossas estratégias, nas nossas expectativas, no nosso achismo, nas nossas tradições. Somos tentados a confiarmos em muitas coisas, mas não confiarmos em Deus. Somos tentados a adorarmos a Deus da forma com que achamos que deve ser bom, a doarmos o que achamos que é suficiente, a entregarmos o que achamos que é necessário, mas não perguntamos a Deus o que Ele quer, como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser servido, o que de nós devemos dar a Ele, quanto do nosso ser, do nosso tempo, da nossa agenda, dos nossos bens, quanto de nós devemos dar a Deus, com o que de nós devemos servir a Deus. Queremos andar pela média da sociedade, queremos andar segundo as nossas próprias vontades. Eu espero que a leitura desse texto faça com que eu e você possamos lembrar que Deus deve ser adorado acima de tudo, que Deus deve ser adorado como Ele diz, que Deus é o dono de toda a terra, que Ele é o dono das nossas vidas, de tudo que somos, de tudo que temos, que possamos derramar nosso ser totalmente e integralmente diante da presença do Senhor, que nem uma unha nossa fique de fora da adoração a Deus, que possamos levar tudo que temos, tudo que somos, a adoração a Deus, que possamos servir a Deus integralmente, que a nossa vida seja uma vida de louvor, de culto a Deus, que possamos encarar a adoração a Deus assim como Moisés encara aqui, como uma festa. A maior festa da nossa vida é adorarmos a Deus.
Que Deus nos ajude a entendermos isso e a vivermos assim, integralmente para a glória dele, integralmente a serviço dele. Que Deus abençoe você, que Deus continue falando ao seu coração, se revelando a você, que a leitura da palavra de Deus possa moldar as nossas vidas, para que sirvamos a Deus hoje e sempre. Que o Senhor continue se revelando a nós por sua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus assim quiser.